Bom dia a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão e gostaria hoje de saudar todos, pares, membros do Ministério Público, servidores, da pessoa do Dr. José Luiz Blazac, que esteve conosco nesta bancada até poucos dias atrás, que muito nos orgulhou e com certeza também a classe da advocacia. Seja muito bem-vindo nesta casa, Dr. José Luiz Blazac. Consulto a todos a respeito da ata da última sessão, se há alguma anotação, supressão a ser feita. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Há aqui um pedido, o pedido de vista, do Dr. Flávio Bertin, cujo relator foi o Dr. Lídio Modesto, é o processo 82.711. Na sessão em que pediu vista, o Dr. Bertin marcou a data para a sessão do dia 16, que seria amanhã, Acontece que a doutora Vanessa está de férias até 16, a partir de 16. Então eu penso que eu gostaria de consultá-lo, mas eu penso que deveremos aguardar o retorno. Exatamente, Excelência. Bom dia a todos. Eu gostaria de marcar talvez para o dia 16 de julho, que ela, segundo informações, ela retorna no dia 14, já deixar marcado para o dia 16 de julho o retorno de julgamento desse processo. Marcado para 16 de julho o retorno do processo à pauta. Pedido de preferência. É o número 77430, prestação de contas do candidato cargo a senador de eleições de 2014, Jaime Veríssimo de Campos e Marcelo Benedito Maluf, o primeiro suplente, e Luciane Borba Azóia Bezerra. O parecer pela aprovação das contas, desembargador Luiz Ferreira, relator, está com a palavra. Muito obrigado. Trata-se de prestação de contas das eleições de 2014, apresentada por Jaime Veríssimo de Campos, candidato ao cargo de senador pelo Democratas, envolvendo também as contas de Marcelo Benedito Maluf, primeiro suplente, e de Luciane Barbosa Azóia Bezerra, segunda suplente, nos termos do artigo 33, parágrafo 5º da Resolução TSE 23400 de 2014, referente ao período em que concorreu ao pleito de 2014. Salta-se que o concorrente ao Senado Federal, assim como o primeiro suplente, formalizaram individualmente pedidos de renúncia à candidatura, que foram homologados por este egresso tribunal nas datas de 27 de nove de 2014 e 7 de 2 de 2014, respectivamente. Relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou inconsistência nas contas sob exame e solicitou documentos probatórios. Após ser intimado, o requerente juntou esclarecimentos e ainda novos documentos que se encontram acostados nas folhas 103 e 143. Depois de nova análise, a auditoria contábil deste colento sodalista emitiu o parecer técnico conclusivo, que se encontra jungido às folhas 144 e 145, manifestando-se pela aprovação das contas. No mesmo sentido, a douta Procuradoria Regional ofertou seu parecer as folhas 148. Consulta a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido. Senhora Presidente, essa matéria é muito simples. Eu vou ler só a ementa. Prestação de contas de campanha, candidatos, senadores suplentes, renúncia, inexistência de inconsistência, irregularidade da aprovação. Deve ser aprovada as contas de campanha eleitoral que atendem aos ditames estabelecidos na Lei 9.504/97 e na Resolução TSE 23.406 de 2014. Em consonância com o parecer. Doutor Pedro Francisco? De acordo. Doutor Agamenon? Doutor Lídio? Também de acordo. Doutor Flávio Bertin? De acordo. Doutor Ricardo Almeida? De acordo. A unanimidade nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer, aprovar as contas do candidato Jaime Veríssimo de Campos, Marcelo Benedito Maluf e Luciane Borba Azóia Bezerra, nos termos do voto do relator, como já dito.
Processo 135.17, prestação de contas para Agência dos Trabalhadores, contas anual do exercício 2010. Requerente Águas Moraes, presidente regional do PT, e aparecer pela desaprovação das contas e suspensão do repasse de cota do fundo partidário pelo período de 1 mês. Doutor Pedro Francisco, que é o relator, está com a palavra. Trata-se de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores relativa ao exercício financeiro 2010, apresentada no dia 29 de abril de 2011. O relatório técnico preliminar, por meio da informação que está nos autos, apontou irregularidades relativas à ausência de conciliação bancária, de assinatura do presidente da agremiação em várias peças juntadas e à documentação comprobatória das despesas realizadas com recursos do fundo partidário, dentre outras. A intimação para o atendimento das diligências indicadas na informação supracitada a regularização da capacidade postulatória nos termos do despacho proferido nos autos se deu na pessoa de seu delegado do delegado do partido, senhora Igneida, senhora delegada do partido, senhora Inês Maria Mendes Linhares. O requerente se manifestou com esclarecimento, juntando documentos, dentre estes a procuração à mencionada delegada inscrita na OAB. Em relatório conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno e a Auditoria ofertou opinião pela desaprovação das contas, destacando que, embora algumas diligências tivessem sido atendidas, permaneceram outras, especialmente aquelas relativas à aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, indicou outras irregularidades, além daquelas constantes no parecer técnico final, postulando ainda pela intimação do partido para manifestação específica desses apontamentos e outras indicadas nos itens 3, 4 e 5 do parecer da Unidade de Controle Interno. Após solicitou nova vista dos autos. Intimado, o partido, via diário eletrônico, apresentou justificativas e juntou documentos. Em derradeiro parecer ministerial, a douta Procuradoria Regional Eleitoral postulou pela desaprovação das contas do partido, sugerindo, porém, a aplicação da sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 1 mês, considerando que o desvio de finalidade na destinação de recursos públicos decorreu muito mais de desconhecimento jurídico dos gestores no trato com a legislação de regência do que de ato de má-fé. Pugnou ainda pela aplicação da sanção prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, e tão logo fossem julgadas as contas, pela notificação do partido e de seus representantes para que promovam o recolhimento das verbas originárias do fundo partidário cuja aplicação fora considerada irregular, devidamente atualizadas pelo índice específico adotado pelo Tribunal de Contas da União, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos do artigo 34 e seguintes da Resolução TSE 21.841 de 2004. Esse é o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Eu mantenho o parecer pela desaprovação e a sugestão de sanções especificadas no parecer. Devolvo a palavra ao eminente relator. Evidenciam-se no caso em apreço existência de irregularidades que sinalizam pela desaprovação das contas. A unidade técnica apontou ao final de algumas das irregularidades constantes do relatório que algumas irregularidades foram justificadas, mas persistiram outras, que são elas: ausência de detalhamento das obrigações a pagar oriundas do exercício 2005 no montante de R$ 1.723.284,40. Ausência de documento hábil a comprovar despesas com passagens e condução no valor de R$ 4.279,65. Vez que apresentado comprovante por meio de recibo em vez de fatura e da via original dos bilhetes de passagem. Ausência de documentação hábil a comprovar despesas com serviço de consultoria jurídica no valor de R$ 2.500.
ausência de documentos hábeis, a comprovação de repasse dos recursos do Diretório Nacional do Partido a título de contribuição partidária no valor de R$ 3.646,49. Ausência de documentos idôneos a comprovar repasse de ativos aos diretórios municipais estimáveis em dinheiro referentes a equipamentos de informática no valor de R$ 474.478. Balanço patrimonial 2010 em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade com valor referente à rubrica bloqueio judicial que não fora computado no fechamento do exercício. Ausência de registro na escrituração contábil da agremiação relativos à aplicação de recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política feminina em percentual fixado pelo órgão nacional de direção partidária e observado o mínimo de 5% como determinado na legislação pertinente. Ausência de divulgação dos balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2010. O órgão ministerial, por sua vez, apontou outras irregularidades, também de natureza grave, como citado abaixo. Ausência de discriminação de adequada quanto à natureza, quantidade e preço dos serviços contratados e os produtos adquiridos junto ao Hotel Fazenda Mato Grosso no valor de R$ 5.797 e também R$ 4.046. Emprego de recursos do fundo partidário em finalidade diversa da aplicação vinculada preceituada legalmente. Utilização indevida de recursos do fundo partidário para pagamento de juros, multas e atualização monetária incidentes em razão de pagamento a destempo de faturas de energia elétrica e encargos trabalhistas. Passo a tratá-las na ordem abaixo. Das irregularidades apontadas pela CCIA. Das irregularidades citadas, apontadas pelo órgão técnico, ressai dos autos que aquelas descritas nas alíneas A, B, E, F e H restaram sanadas. Como destacado pelo órgão ministerial, com a apresentação dos balancetes mensais faltantes e do balanço patrimonial retificado, o partido sanou as irregularidades descritas nas alíneas A, F e também na linha H supramencionadas. Quanto à irregularidade descrita na sobredita linha B, o documento ofertado pela agremiação com o fim de comprovar despesas com passagens e conduções no valor de R$ 4.279,65, qual seja o recibo número 12735 emitido pela Caimã Ecoturismo Limitada, se apresenta válido para comprovar o gasto indicado nesta rubrica, na linha do entendimento do TSE, conforme se extrai do processo número 43 no acórdão da relatoria do ministro Henrique Neves. A Colenda Corte passou a admitir esse meio de comprovação de despesa com passagens e conduções, desde que nele estejam identificados o número do bilhete aéreo, o nome do passageiro e a data e o destino da viagem, como transcrevo aqui em meu voto e vou poupá-los da leitura. Resta sanada, portanto, também essa irregularidade. No que pertine à inconsistência apontada na linha E, relativa à ausência de documentos idôneos a comprovar repasses de ativos aos diretórios municipais estimáveis em dinheiro, referentes a equipamentos de informática no valor de R$ 474.478, os documentos juntados pela agremiação revelam que se trata de irregularidade afeta a exercícios financeiros diversos do objeto destes autos. Remanescem, portanto, as irregularidades descritas nas alíneas C, D e G apontadas pelo órgão técnico, conforme passo a abordar. A linha C. A comprovação de pagamento da despesa com serviços de consultoria jurídica no valor de R$ 2.500 por meio de recibos de pagamento de autônomo equivale a nota fiscal avulsa em vez de nota fiscal de serviço, equivalente a nota fiscal avulsa em vez de nota fiscal de serviço, contraria o que prevê a legislação vigente, ou seja, a resolução TSE que trata do tema, em seu artigo 9º, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada das contas especial, além do Código Tributário do município de Cuiabá.
Peço licença para transcrever parte do parecer ministerial nesse tema. Eu vou poupá-los também da leitura desse trecho que eu estou adotando aqui como fundamento. A linha D. O recibo emitido pela Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento da Direção Nacional da Agremiação, assinado por uma pessoa identificada como Ângela Silva, sem citação do respectivo CPF e ainda sem registro com a identificação do PT-MT, não pode servir para atestar a informação correspondente ao repasse dos recursos ao Diretório Nacional do Partido, a título de contribuição partidária, no montante de R$ 3.646,49. A linha Z, o partido não comprovou em sua escrituração contábil a aplicação de recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política feminina, em percentual fixado pelo órgão nacional de direção partidária e observado o mínimo de 5%, como determinado no artigo 44, inciso 6 da Lei dos Partidos. O incentivo à participação feminina no cenário político nacional busca minimizar a desigualdade histórica havida entre homens e mulheres, devendo a norma ser interpretada de maneira a lhe garantir a maior efetividade possível e, nesse aspecto, o papel dos partidos políticos é de fundamental importância. No caso sob exame, a agremiação sequer se manifestou a respeito desse tema. 2. Das irregularidades apontadas pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. A primeira delas se refere à ausência de discriminação adequada quanto à natureza, quantidade e preço dos serviços contratados e ou produtos adquiridos junto ao Hotel Fazenda Mato Grosso, nos valores de R$ 5.797 e R$ 4.046. Diz o órgão ministerial que consta das notas fiscais de folhas tais apenas as anotações, despesas de eventos e despesas com o evento, o que, além de violar o artigo 9º da resolução TSE que trata do tema, impede que a Justiça Eleitoral exerça o papel fiscalizador quanto à correta aplicação dos recursos públicos auferidos. Em sua defesa, o partido argumenta que tais gastos referem-se ao custo de 2 eventos partidários ocorridos nos meses de fevereiro, etapa estadual, preparação para o 4º Congresso Nacional, e março, planejamento estratégico do Diretório Estadual de 2010, contudo, somente evidencia a realização deste último. Além disso, os comprovantes não indicam quais teriam sido os produtos comercializados e os serviços prestados pelo citado fornecedor. Persiste, portanto, a irregularidade em pauta. As duas últimas se reportam à má gestão dos recursos oriundos do fundo partidário, assim discriminado. Emprego dos recursos em finalidade diversa da aplicação vinculada preceituada legalmente, tais como pagamento de serviços de buffet, refeições, oficina de recreação para filhos dos participantes no encontro para a definição de candidaturas ocorrido no dia 23 de maio de 2010 e assinatura de periódico. Pagamento de juros, multas e atualização monetária incidentes em razão de pagamento fora do prazo de fatura de energia elétrica e encargos trabalhistas. Os primeiros itens de despesas importam em pagamento de despesas com serviço de buffet destinado a 200 pessoas que teriam participado do Encontro Setorial Estadual Extraordinário. A nota fiscal está nos autos no valor de R$ 3.070. Os demais se destinam a cobrir despesas com refeições aos participantes do encontro para definição de candidatura ocorrido em 23 de maio de 2010 no valor de R$ 2.400. E também o evento do dia 26 de julho de 2010, este no valor de R$ 2.120, além de outras notas fiscais relativas a mais refeições e lanches no valor de R$ 255,900. Constou ainda pagamento de oficina Brincar é Coisa Séria para os filhos dos participantes do citado evento, ao custo de R$ 337. Acrescente-se a tais despesas a quitação de contrato firmado com o Jornal Diário de Cuiabá no valor de R$ 530
referente ao fornecimento semestral de periódico ao partido. Constata-se, pois, que nenhuma dessas despesas se enquadra na aplicação vinculada de que trata o artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, por não compreenderem dispêndios com manutenção das sedes e serviços essenciais do partido voltados ao exercício da atividade político-partidária. Deveriam, portanto, serem custeados com recursos próprios da agremiação, mas não foi o que ocorreu. A esse respeito, eu trago jurisprudência tratando do tema, que transcrevo aqui em meu voto e dispenso a leitura e prossigo mais adiante. Trata-se, pois, de vícios insanáveis que maculam significativamente a prestação de contas em apreço. Além disso, os valores aplicados indevidamente nesses pagamentos, na monta de R$ 9.612, devem ser recolhidos ao erário. Tais irregularidades de natureza grave, acrescidas às demais alhures analisadas, impedem a fiscalização dos recursos por parte desta justiça e conduzem inevitavelmente à desaprovação das contas. À vista desse quadro, em sintonia parcial com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas anuais do Partido dos Trabalhadores relativas ao exercício 2010, com aplicação de sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, a teor do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos, em virtude da ausência de criação e manutenção de programa de promoção e difusão da participação feminina das mulheres, como prevê o artigo 44, inciso 5 da sobredita lei, voto pela aplicação da sanção contida no parágrafo 5º desse dispositivo, devendo o partido acrescer o percentual de 2,5% do fundo partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade diversa. Notifique-se o partido e seus representantes para que promovam o recolhimento das verbas originárias do fundo partidário cuja aplicação fora considerada irregular, devidamente atualizada pelos índices específicos adotados pelo Tribunal de Contas da União, sob pena de instauração de tomadas de conta especial nos termos do artigo 34 e seguinte da Resolução TSE 21.841, normativo que está sendo aplicado por se tratar de prestação de contas relativas a exercício anterior ao ano de 2015, conforme previsto na Resolução TSE 23.437 de 2015, que alterou a redação do artigo 67 da Resolução 23.432 de 2014. Esse é o voto, senhora presidente. Antes de colher os votos, doutor Pedro Francisco, eu talvez tenha me distraído um segundo. A Vossa Excelência disse que é imparcial, harmonia. É imparcial a harmonia porque o Ministério Público sugeriu a aplicação de 1 mês Isso. da suspensão das cotas e eu estou propondo 6 meses. Tá certo. Então eu vou colher o voto. Cadê o papel? Doutor Agamenon, como vota? Eu vou votar com o relator. Doutor Lídio. Eu também o acompanho. Doutor Flávio Alexandre. Acompanho o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Anuncio. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido dos Trabalhadores referente ao exercício 2010, nos termos do voto do doutor relator, em consonância parcial com o parecer ministerial. Processo 25.929, ação cautelar de nulidade de julgamento, pedido de liminar de antecipação de tutela referente ao processo 5440, prestação de contas, PSB, requerente Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro e requerido Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Acho que esse eu teria que passar a presidencial ao desembargador Luiz. Doutor Agamenon é o relator com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurisdicional, juizada pelo Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, em face do Acordo 2067, em que esse tribunal desaprovou suas contas anuais do exercício 2006, processo 5.440, cujo trânsito em julgado se deu em dezembro de 2010, aplicando-se ainda a determinação de devolução de R$ 16.401,02 por conta de inconsistências na documentação de despesas realizadas com recursos do fundo partidário.
Além disso, a inclusão dos responsáveis pelas contas do partido, o tesoureiro e presidente do diretório regional no CADIM, entre outras sanções. Suscita o peticionante, em síntese, a ocorrência de nulidade processual desde a apresentação das contas até a data do julgamento, pois não fora constituído advogado nos autos, mesmo após a vigência do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Lei 9.096/95, quando a prestação de contas passou a ter caráter jurisdicional. Isso, segundo o peticionante, resultou na ausência da intimação pessoal do representante partidário para a sessão de julgamento, bem como tolheu sua defesa, haja vista que o feito tramitou sem a constituição de advogado. Diante disso, sustenta que não teria sido oportunizado direito à ampla defesa substancial consistente no exercício da sustentação oral por defensor técnico durante a sessão de julgamento, previsto no regimento interno desse tribunal. Aduz ainda que a ausência do causídico no feito também viabilizou a interposição de recurso contra a decisão proferida no citado acórdão, o que bem demonstraria o prejuízo advindo da omissão do ato de intimação para a constituição de advogado, fazendo transitar em julgado, de forma irregular e ilegal, o deciso de que não teria sequer tomado conhecimento. Ademais, a publicação de pauta de julgamento em edital constante no Diário de Justiça Eletrônico, sem que dela conste o nome do advogado, viola a norma contida no artigo 1º, parágrafo único da Resolução TSE 23.328/2010, a qual disciplina especificamente a forma de intimação de partidos políticos, dispositivo em que se encontra expressa a previsão de nulidade do ato que se realize sem observância do aludido requisito processual. Ao final, postula a procedência da presente querela para o efeito de declarar a nulidade de todos os atos processuais a partir da intimação da sessão de julgamento das contas do PSB, exercício financeiro 2006, com a devolução do prazo recursal ao peticionante, anulando assim, por consequência, os efeitos do despacho de folha 841/843. Concedido o pedido de tutela antecipada por esse relator para sobrestar os efeitos do acordo, até a decisão colegiada da presente pretensão declaratória, os autos foram remetidos à ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou pela procedência do pedido. Ao relatório, senhor presidente. Colhe o parecer. Só esclarecer um ponto aqui, doutora Agamenon, sobre o pedido formulado nessa ação. Pelo parecer escrito anexado, consta que o pedido é a nulidade do acórdão. Mas pelo relatório eu tive essa impressão de que o pedido não é para anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas o despacho que reconhece o trânsito em julgado desse acórdão, porque não teria sido intimado nem do resultado desse julgamento. O pedido é a nulidade do acórdão mesmo. Do acórdão. Isso. Tá. Então, nesse sentido, eu não mantenho o parecer escrito e aí vou de modo rápido explicar por quê. A nulidade apontada é a falta de intimação do advogado para participar da sessão de julgamento. Houve a publicação em diário oficial, mas não constou o nome do advogado. Me parece que aqui se trata de ação declaratória para desconstituir a coisa julgada formada. Essa nulidade de não intimação do advogado para a sessão de julgamento, me parece que ela é uma nulidade que não pode ser alegada em qualquer momento. Ela não se trata de nulidade insanável. Se a parte foi devidamente intimada do resultado desse julgamento, aí sim ela poderia alegar essa nulidade no prazo recursal cabível. Essa hipótese ela nem autorizaria o ajuizamento de ação rescisória eleitoral, porque não se trata de hipótese de inelegibilidade. Então, parece que se não se pode ajuizar a ação rescisória, também não se poderia ajuizar essa querela nullitatis. O vício apontado não é daquele que representa hipótese de inexistência de relação jurídica processual, mas nulidade processual que está sujeito, sim, à preclusão. Nesse sentido, eu verifiquei julgados do STJ em matéria penal. Então, que a defesa não foi intimada da sessão de julgamento. Então, o seu advogado constituído
não foi intimado para apresentar sustentação oral e não soube da sessão de julgamento em processo penal. E ainda assim, o STJ consignou o seguinte, habeas corpus 188-637. A defensora pública foi devidamente intimada pessoalmente do acórdão que julgou a sua pretensão. Passados 2 anos do trânsito em julgado, a parte pretende ver anulado esse acórdão em razão da não intimação da sessão de julgamento. Aí sim o STJ entende que houve preclusão dessa alegação, porque ela foi intimada do resultado desse julgamento e não utilizou na época própria os recursos previstos. Então, só para pontuar que me parece o seguinte, se não foi intimado do resultado desse julgamento, não é caso de anular o acórdão, mas simplesmente declarar que não se iniciou esse prazo para apresentação dos recursos cabíveis. E aí o que se vai declarar não é a nulidade do acórdão, mas simplesmente de que a parte não foi regularmente intimada desse acórdão, então não houve início do prazo para apresentar recurso. E aí não há coisa julgada simplesmente porque o prazo não se iniciou. Mas o pedido formulado é para anular o acórdão, então nesse sentido o parecer é para improcedência dessa ação, por entender que a nulidade de não intimação para se apresentar na sessão de julgamento é uma nulidade sujeita a prazo preclusivo. Por essas razões eu não mantenho o parecer e concluo pela improcedência. Devolvo a palavra ao eminente relator. O voto tá escrito, e só uma questão que foi pontuada pelo eminente procurador. No caso específico, não foi constituído advogado durante todo o processo, né? Então, a tese da nulidade, o procedimento todo transcorreu sem a presença de advogado constituído, né, durante todo o processo. Eu vou fazer a leitura, se for conveniente, mas só para questão dessa ação penal que o senhor manifestou em relação ao STJ, da ausência de intimação para a sessão e posterior intimação subsequente, né, e o prazo eventual de recurso. Mas da análise dos autos, bem como do que consta do aludido processo, prestação de contas, tem a consignar os seguintes apontamentos. A prestação de contas foi protocolizada em abril de 2007, sendo que após todo o extenso trâmite processual, o órgão do Ministério Público emite parecer pela desaprovação das contas. Após foram publicada a pauta de julgamento no Diário Eletrônico, bem como o acórdão número 20.667. Em ambas as publicações constava o número do processo, o assunto, o nome do partido, de seu contador e do relator. No voto condutor do acórdão, ora objeto de pedido de decretação de nulidade, assentou o eminente relator que o PSB deixou de comprovar as despesas realizadas com recursos do fundo partidário, no montante de R$ 16.401,02, condenando a referida agremiação à devolução dos valores, bem como aplicação de penalidade de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses. Consta dos autos, certidões que são apontadas os representantes partidários do ano 2006, os quais foram pessoalmente responsabilizados a restituir os valores percebidos indevidamente. Determinada a intimação dos representantes partidos acerca do teor da decisão plenária e se deixar de transcorrer em albis o prazo para recolhimento dos valores. Assim, a presidência dessa corte determinou as folhas tais a inclusão dos responsáveis pelo Diretório Regional no CADIM e a inscrição do débito em dívida ativa para que a União procedesse à necessária execução. Pois bem, de toda a narrativa acima, tenho que estou claro que o processo encontra-se, de fato, maculado de nulidade conforme pleiteia o peticionante. Isso porque a nulidade apontada recai sobre a ausência de regularização da representação processual do processo de prestação de contas do PSB, apresentados em 30 de abril de 2007, relativo ao exercício 2006. O rol de hipóteses para cabimento da querelas inclui todo e qualquer ato que afronte a devido processo legal. Ademais, a moderna doutrina de jurisprudência, considerando a possibilidade da relativização da coisa julgada quando a decisão transitada em julgado contiver vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela.
No caso, identifica a verossimilhança do direito alegado na ausência de advogado legalmente habilitado para representar o partido, de modo a assegurar sua plena defesa, considerado o caráter jurisdicional conferido à prestação de contas partidárias. Ressalto que essa temática foi indutora da edição da Lei 12.034/2009, que alterou o artigo 37, parágrafo 6º da Lei 9.096, bem como das resoluções 1.201 e 1.279, nesse egrégio tribunal, notadamente expressa no respectivo artigo 3º. Nesse caso, a intimação foi publicada no Diário Eletrônico, sem prévia habilitação de advogado, causando a apontada nulidade do julgamento. Não bastassem as inequívocas previsões constitucional e legal, ainda a redação contínua da resolução do Conselho do TSE, que disciplina a forma de intimação do partido político nos autos em que seja parte. Trata-se da resolução 23.328 do TSE, a qual determina em seu artigo 1º, parágrafo único, o seguinte: eu vou só me referir ao parágrafo único. É indispensável, sob pena de nulidade, que das publicações conste o nome do partido político, o documento ou processo a que se refere, bem como o nome do advogado constituído. Na verdade, tal previsão baseia-se no que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 236, parágrafo 1º, que eu transcrevo no meu voto. Assim, não há como negar a ocorrência de prejuízo irreparável para a agremiação partidária, que não teve ciência inequívoca sequer da exata data em que o feito foi posto em julgamento, eis que a intimação feita apenas por edital não alcança o representado que não tenha advogado nos autos, e não há de se falar em intimação válida e regular, ainda que pessoal, o que não é a hipótese em questão de qualquer representante partidário, senão acompanhado da intimação do causídico apto a apresentar defesa técnica. Destaco que em caso análogo desse pleno já deliberou sobre o tema, em processo de relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Eu cito aqui um acórdão número 524, de 9 de outubro de 2014, desculpe. Ainda com relação, aqui eu vou só destacar o item 2, impõe-se a decretação de nulidade da decisão jurisdicional proferida em processo de prestação de contas em que não tenha havido intimação para regularização da representação processual após a entrada em vigor da Lei 2034/2009. Ainda com relação ao tema, basta consultarmos a jurisprudência de alguns tribunais, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral, para constatarmos a acolhida da querela em situações excepcionais como a desse feito, a exemplo do aresto transcrito parcialmente a seguir. Eu peço vênia para deixar de ler, mas é um acordo da lavra da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio. Por todo exposto, confirma a tutela antecipada deferida nesses autos, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o acordo proferido nos autos do processo número 5.440/2007, dos quais determina a remessa de emenda relatora, a fim de que regularize a representação processual a partir da intimação de sessão de julgamento, prossiga no processamento e julgamento daqueles autos de forma como entenda pertinente. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Lídio? Acompanho o relator. Como voto, doutor Flávio Bertin? Eu acompanho o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Senhora presidente, eu fiquei com algumas dúvidas aqui, porque quando que foi, se o relator puder me esclarecer, quando que foi o julgamento do acórdão? Acho que 9/11, não, a publicação foi 9/11. Não, a dúvida, senhora presidente, é a seguinte. O transjulgado se deu em dezembro de 2010. Dezembro de 2010, né? Isso. A dúvida é a seguinte, antes de 2009 não era exigido, o processo não tinha caráter jurisdicional, e a prestação de contas, ela é de 2006. A pergunta que eu faço é se o tribunal vai analisar ou poderá reanalisar todas as prestações de contas que foram julgadas após a entrada em vigor da Lei 12.000. Deixa eu só conferir. A Lei 12.034/2009, ou seja,
somente a partir da Lei 12.034 de 2009 é que a prestação de contas passou a ter caráter jurisdicional e após isso a presença de um advogado passou a ser indispensável, né? Os processos anteriores, ou seja, da época da prestação de contas aqui, como é o caso de 2007, não havia essa necessidade. Então, eu confesso que eu estou um pouco em dúvida se a Lei 12.034/2009 ela vai se aplicar aos processos que estavam em andamento. Porque se a Lei 12.034 não se aplicar aos processos que estavam em andamento, aí eu seria pela improcedência do pedido. Então eu estou querendo pedir vista, senhora presidente, porque eu vou analisar essa questão. A não ser que o relator possa esclarecer alguma questão. A dúvida de Vossa Excelência é de direito, né? Então tem que pedir vista mesmo, mas só o meu posicionamento quanto a isso é norma processual, né? Norma processual. Em tese se aplica ao processo em tramitação, né? Exatamente. Se por acaso você começou em 2006, mas com o acordo foi em 2010, então na época em que o processo foi trazido a julgamento, havia sim a obrigatoriedade de, processualmente falando, de se constituir advogado, né? E não, pelo que consta nos autos, e aqui no processo tem a cópia de toda a prestação de contas, né, como foi julgado, ela não foi oportunizada essa defesa diante do caráter jurisdicional. Então, esse é o meu posicionamento. A minha dúvida, de repente Vossa Excelência pode me esclarecer, é se essa lei, isso eu não sei de cabeça, se ela passou a exigir nas prestações de contas que viessem a seguir, né, nos anos subsequentes, né? Então, em razão dessa dúvida, eu prefiro esclarecer e peço vista, senhora presidente. Até porque, doutor Agamenon, nós julgamos aqui dezenas de casos onde a não apresentação das contas sem a presença de um advogado, ela é considerada não prestada, né? Então, eu peço vista, senhora presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Vou aguardar. Doutor Pedro Francisco. Em aguardo. Adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista do terceiro vogal, doutor Ricardo Almeida, após o relator ter votado pela procedência dos pedidos. Senhor presidente, eu sei que já foi... É possível até um pedido de vista em mesa, né? Não sei se é possível isso. Porque é muito simples para eu verificar isso. Durante a própria sessão... Ou é melhor para a próxima, para não tumultuar? Eu estou lembrando aqui da época do Dr. Blazac e vou achar melhor Vossa Excelência levar para o gabinete. Tá ótimo, tá bom. Não, Dr. Blazac? Chamo a julgamento o recurso eleitoral para prestação de contas de candidato vereador, Vale de São Domingos, recorrente Celso Soares da Cruz, relator é o doutor Ricardo Almeida e o parecer é pelo parcial provimento, vou colhê-lo antecipadamente. Já mantido, eu já transfiro a palavra de Vossa Excelência, mantido o parecer. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Celso Soares da Cruz contra a sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral que desaprovou as suas contas de campanha eleitoral ao cargo de vereador pelo município de Vale de São Domingos, referente ao pleito de 2012. O relatório final de exames constatou as seguintes irregularidades abaixo elencadas. A. Os extratos bancários não contemplam todo o período de campanha. Não apresentação de nota fiscal requisitada, despesa realizada após a eleição, não justificada pelo prestador das contas. Aduz o requerente que não apresentou a nota fiscal requisitada, tendo em vista que foram despesas alusivas ao escritório de contabilidade que o assessorou em sua prestação de contas. Alega ainda que não foram geradas despesas posteriores ao pleito. Apenas foram efetuados os devidos pagamentos.
Assim, impugna pelo conhecimento do presente recurso e seu provimento, a fim de reformar a sentença a qual para que sejam as suas contas aprovadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso e sua aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Foi mantido. O recorrente teve suas contas rejeitadas com fulcro no artigo 51, inciso 3, da Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral, por não ter sanado as inconsistências detectadas no relatório técnico. É obrigação de cada candidato apresentar suas respectivas contas de campanha, a fim de propiciar meios para a fiscalização da Justiça Eleitoral. A prestação de contas de campanha eleitoral possui relevância jurídica face à necessidade de transparência quanto à utilização dos recursos arrecadados e das despesas efetivadas nos moldes da legislação eleitoral. Passo a detalhar os itens ensejadores da desaprovação do presente. 1. Não apresentação de nota fiscal. Observa-se dos autos que, devidamente intimado a apresentar a nota fiscal que comprova a realização de despesa declarada, as folhas 118, ou mesmo quedou-se inerte. Embora a resolução que regule a prestação de contas, em regra, não exige a apresentação de notas fiscais quando da entrega da prestação de contas, ela deixa a cargo do examinador das contas a faculdade de exigir a apresentação dos comprovantes de realização de despesas. A não apresentação, quando solicitada, gera insegurança das informações prestadas, comprometendo a regularidade das contas. No entanto, comprovada a boa-fé do candidato que não teve a intenção de omitir informações, vez que foram apresentados recibos das despesas efetuadas, sendo possível também verificar sua correspondência no extrato bancário, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a presente irregularidade, vez que trata-se de valor ínfimo, no valor de R$ 41,90, que representa 0,8% do montante total declarado, não sendo falha grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Item 2. Os extratos bancários não contemplam todo o período de campanha. Conforme bem destacado pelo membro do parquê, a prestação de contas apresentada registra as informações básicas exigidas pela legislação de regência, inclusive no que se refere à formalidade de abertura de conta bancária e a juntada dos extratos bancários, abrangendo todo o período de campanha. Não obstante, observa-se que não se tratam de extratos em sua forma definitiva. No entanto, essa impropriedade não impediu a verificação das informações financeiras declaradas na presente, permitindo a essa justiça especializada a constatação da regularidade na obtenção e aplicação dos recursos de campanha. Nessa circunstância, tornou-se possível verificar a veracidade, a licitude e a regularidade das informações contábeis apresentadas pelo recorrente. Realização de despesas após as eleições. Quanto à realização de despesas após as eleições, o recorrente esclareceu que, abre aspas, não foram geradas após as eleições, apenas foram efetuados os devidos pagamentos após as eleições. Observa-se ainda que se trata de montante em percentual bastante reduzido em relação ao valor arrecadado na campanha, R$ 11,90, 0,2% do total da arrecadação, dos valores gastos, permitindo novamente a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não vislumbra-se má-fé do candidato na prática do ato tido como irregular. Dessa maneira, considerando que as irregularidades apontadas na sentença não têm gravidade suficiente para prejudicar a verificação da regularidade das contas, deve-se aprová-las com ressalva, afastando-se a sua rejeição. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso eleitoral para reformar a sentença e aprová-las com ressalvas. As contas apresentadas pelo candidato Celso Soares da Cruz, com fulcro no artigo 51.2 da Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral. É como voto, senhora presidente.
Consulte se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 72057, prestação de contas de candidato, cargo vereador, recorrente, Celso Soares da Cruz. Oi? Celso Soares da Cruz foi o que nós acabamos de julgar, né, doutor Ricardo? Desculpe-me, então a confusão foi... Chamo a julgamento 84192, prestação de contas, requerente Maria Eugênia Braga, parecer pela aprovação, relator doutor Flávio Bertin, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de prestação de contas da candidata a deputada federal Maria Eugênia Braga, referente às eleições de 2014. Ao analisar a prestação de contas, verificaram-se irregularidades relacionadas no parecer técnico preliminar, folhas 35 e 36, que após ser notificada, a candidata apresentou as justificativas, bem como os documentos comprobatórios, de modo que restou apenas a seguinte: a. Despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial. A equipe técnica desta Corte opinou pela aprovação com ressalvas das contas. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pela aprovação com ressalvas da contabilidade. O relatório, senhora presidente. Ouço da Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Flávio. Constato dos autos que as contas foram apresentadas, apontadas irregularidades pela equipe técnica desta Corte. Após notificação, a candidata se manifestou juntando documentos e apresentando justificativa. Observe que as irregularidades remanescentes são referentes às doações e despesas realizadas anteriormente à segunda prestação de contas parcial, sem a devida informação à época. A candidata apresentou justificativa aduzindo que as doações, abre aspas, não foram lançadas em tempo hábil na segunda parcial, uma vez que os recibos e demais documentos estavam em poder dos doadores para ser assinadas, e não tínhamos recebido até 2/9 de 2014 para lançamento, fecha aspas, utilizando-se do mesmo argumento para justificar as despesas não informadas no momento oportuno. Entendo que a justificativa da candidata é plausível, de maneira que as irregularidades têm caráter formal e não impedem que esta justiça especializada verifique a regularidade, transparência e lisura das contas apresentadas, merecendo aprovação com ressalvas. Este é o entendimento que se extrai do artigo 54 da resolução do TCE 23.406/2014, a qual peço vênia para não lê-la. Também junto aqui está à disposição de Vossas Excelências um julgado dessa corte da relatoria do desembargador José Ferreira Leite. Finalizo com essas breves considerações, em sintonia com o parecer técnico e ministerial, aprovo com ressalvas as contas da candidata Maria Eugênia Braga relativas às eleições de 2014. É como voto, senhora presidente. Consulto os demais membros se há alguma divergência com o voto do relator. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Maria Eugênia Braga nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer. Processo 94147, prestação de contas de candidato, deputado estadual, requerente Caio Humberto Pistori. Relator doutor Flávio Bertin, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Com a palavra, doutor relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Caio Humberto Pistori, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou as prestações de contas parciais e a prestação de contas finais às folhas 25 e 44, entretanto, sem constituir advogado. Fora determinada a expedição de carta de ordem com finalidade de notificar o candidato para a devida regularização da representação processual, folha 73. Devidamente notificado, conforme certidão de folhas 90, o candidato manteve-se inerte. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho. Mantido, doutor Flávio. Eu peço vênia aos demais pares. Eu vou explicar um voto extremamente simples. Eu estou declarando as contas não prestadas, uma vez que o candidato não constitui advogado nos autos. Junto aqui, elenco aqui a redação do artigo 33, onde em seu parágrafo 4º,
o candidato e o profissional de contabilidade responsável deverão assinar a prestação de contas, sendo obrigatória a constituição de advogado. Junto também, para elucidar, uma jurisprudência dessa corte da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva, que versa sobre o tema. E concluo com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do candidato Caio Humberto Pistori, com fruto no artigo 33, parágrafo 4º da resolução do TSE 23.406/2014, referente às eleições gerais de 2014, devendo o setor competente proceder ao lançamento do respectivo Código de Atualização da Situação Eleitoral no Cadastro Nacional de Eleitores. É como voto, senhora presidente. Eu consulto se há algum voto divergente. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Caio Humberto Pistori nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu queria sugerir, doutor Flávio Bertin, a correção naquele caso do adiamento do processo, porque no caso deles serem adiamento, ele fica sendo publicado. Ele aparece na pauta toda semana ele aparece na pauta. Então eu iria sugerir a retirada do processo de pauta e posterior publicação prévia, já antevendo a data que Vossa Excelência apontou, sua indicação para o dia 16 de julho, ou seja, nós iríamos republicar nas vésperas desta data, né? Pretendendo com isso evitar que o processo venha à pauta toda semana e isso possa vir a confundir até advogados e partes. Perfeito, excelência, de acordo. De acordo. Pois não, e antes de dar por encerrada essa sessão, eu quero deixar aqui os nossos abraço carinhoso ao aniversariante do dia, desembargador Luiz Ferreira, dizer da nossa satisfação em compartilhar com Vossa Excelência essa jornada nesta corte, dizer da lealdade que sou testemunha, que Vossa Excelência sempre pautou a sua conduta, da sua fidelidade como amigo, como companheiro e em especial como profissional. Sou testemunha disso, não da entrada na magistratura, mas de há muito tempo que Vossa Excelência é, além de um grande profissional, um cidadão de pequena estatura física, mas de grande estatura moral. Fica aqui para nós todos o nosso abraço ao grande desembargador Luiz Ferreira pela data natalícia. Nada mais havendo, eu tenho certeza que falei em nome de todos com relação ao desembargador. Declaro encerrada a presente sessão.